Oi, gente, boa noite. Boa noite. Olá. Hoje eu vou fazer uma conversa sobre Timor-Leste. Como muitos de vocês já sabem, foi uma vivência que eu tive, uma experiência que eu tive. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que fez parte dessa experiência em Timor, que é a Dionísia. A gente chama ela carinhosamente de Josi. E eu convidei ela para esse momento especial aqui e tô esperando ela chegar por aqui. Então eu vou esperar mais um pouquinho, vou chamar ela aqui. E obrigada por você que já está aqui, já está curioso, curiosa, querendo saber o que vai acontecer. Tô esperando. Ju, obrigada por estar aqui. E queria falar um pouco sobre Timor, né? Timor atualmente, o que tem acontecido atualmente. Timor-Leste é um país do Sudeste Asiático, bem longe do Brasil, demorado para chegar. Na época que eu vivi lá, foi em 2006. A gente levava até 3 dias para chegar lá. Então, para quem mora no Brasil, de fato, Timor-Leste é um lugar, assim, literalmente do outro lado do mundo. Deixa eu convidar a Josi aqui de novo. Ah, nossa convidada está aqui. Que legal. Oi, Josi. Estou aceitando aqui a sua solicitação, tá bom? Já pedi para você entrar aqui. Oh, Boa noite, oi, minha amiga. Boa noite. que prazer imenso, querida. Tudo bem? Ai, é sempre uma alegria te ver, Josi. Amo te ver e te ouvir. Nossa, eu sou muito fã sua. É recíproco. Ai, Eu gente, ó, se também tô, prepara, vai ser uma babação aqui. Eu babando nela, ela em mim. ai, meu Deus, eu Josi, também te admiro demais, menina. Você é uma bênção na minha vida. eu estava falando aqui para algumas pessoas que já estão participando que sobre um pouquinho sobre Timor, que Timor é muito longe para quem mora no Brasil, né? Em 2006, que foi a época que eu fui, eram 30 horas só de voo para chegar lá, né? E é do Sudeste Asiático, então é do outro lado do mundo. Literalmente. E, e eu também falei que o seu nome é Dionísia, mas assim, pra gente que já literalmente viveu com você, a gente chama de Diosi com muito carinho. E é como eu vou te chamar hoje, Josi. Ah, é um prazer. Então, eu já falei um pouquinho sobre Timor e eu quero só lembrar o que aconteceu recentemente em Timor, no dia 4 de abril. Eu tô com uma cola, gente. Você acha que o pessoal sabe tudo nessas lives? Sabe nada. Olha a colinha aqui, ó. É para não esquecer, né? Para fazer tudo bonitinho. No dia 4 de abril, agora, desse ano, chegou uma tempestade tropical em Timor. Timor é uma ilha. E virou um ciclone e a chuva foi muito forte, o vento inundou grande parte da capital. Os outros municípios que a gente fala no Brasil chama de município, lá eles chamam de sucos, de aldeias, também foram muito afetados.
E tem algumas organizações brasileiras que estão arrecadando fundos para ajudar os timorenses, tá? Então, eu já deixei essa semana, na verdade, no meu Instagram, a conta dessa organização. É uma organização que está há quase 20 anos, Josi, eu já deu 20 anos no Timor. Mais ou menos, Mais 20 ou anos. menos, né? 20 anos, que é a AME, e a gente conhece essa organização, conhece as pessoas que lá estão em nome dessa organização distribuindo os alimentos, distribuindo água. Então, se você se sentir tocado, tocada e tiver possibilidade de ajudar, fique muito à vontade. Esse é um convite que a gente deixa e a gente espera que essa conversa consiga trazer um pouquinho de Timor do jeito que a gente olhou, do jeito que a gente viveu. E é uma coisa que eu também quero deixar para vocês, gente. Aqui são memórias muito afetivas, Tô né, vendo. Josi? Não tá me ouvindo? Não? Oi? Oi? Não tá ouvindo agora? Ai, que pena. Eu te ouço bem. Peraí, eu já vejo a conexão aqui. Minha conexão está boa. E agora, tá ouvindo ou não? Ainda não? Ouve? Gente, vocês estão me ouvindo? Não, Alguém? nada. Alguém aí, por favor? Só tô vendo. Alguém aí me diz se tá me ouvindo? Hum? Do pessoal que tá aqui, que entrou agora? Angélica, Ju, vocês podem me dar um oizinho, dizer que tá me ouvindo, por favor? Nada, Josi? Não? Ah, você me ouve. A Josi caiu. Ai, ai, ai. Obrigada, Gisele e Angélica. Olha, muito participativas. Obrigada, Maria. Deve ser uma conexão da Josi, ela tá voltando. Mas, como eu dizia, são memórias afetivas, gente. Memória afetiva, a gente localiza ela no tempo cronológico. Vocês Porém, estão me ouvindo? sim, Ah, eu não tô te ouvindo. Isso acontece. sai e volta. Sai, tenta. Então, com memórias afetivas, gente, a gente localiza no tempo, né? A gente fala assim, olha, eu estive em Timor em 2006. A Josi esteve um pouco antes e ficou mais tempo do que eu. Por que que a gente fala isso? Porque hoje o país é outro, né? 2006, mesmo a Josi, eu acho que ela ficou até 2008, talvez. O país hoje está vivenciando outras coisas. Oi, tá ouvindo agora? Hã? Agora tô. Que bom. Eu estou dizendo, Josi, que vivências, né, são memórias afetivas que a gente tem. E é importante a gente dizer que está localizado num tempo. Né? A gente esteve em 2006, eu estive em 2006, 2007 lá, 2005 em Timor. E aí é importante a gente dizer que nós não estamos dizendo de Timor de agora, né? Já mudou muita coisa nesses tempos, nesses anos. Então, eu queria, a primeira pergunta para você, assim, quando, que data, que época que você foi para lá e quanto tempo você ficou lá? Oi, boa noite para todo mundo. Tô feliz aí, Gisele, minhas amigas, minha tica, Maria Lima, né? Aqui no Insta, né? Estou muito feliz com todo mundo aqui. É um prazer imenso poder estar falando com você, né, Vivi? E revivendo, porque a gente está revivendo as nossas memórias afetivas, né? E, nossa, veio tanta coisa esses dias, pensando nisso na nossa live, né? Já há um tempo que a gente estava conversando e acabou, hoje deu certo, né? Graças a Deus. Eu estive no Timor desde 2003, né? Já no meados de 2003, e fiquei por 6 anos, 6 anos e meio quase, e lá no Timor. Então, foi assim um tempo maravilhoso, né? Eu tive 2 tempos lá. A primeira vez fui, fiquei 2 anos. Aí a segunda vez a gente vem de férias, né? Para um período de descanso, para revitalizar nossas forças, rever a família, tudo. E nesse segundo tempo, culminou com aquele golpe militar que teve. E aí eu acabei ficando mais tempo sem voltar ao Brasil. Então foi quase 3 anos e meio.
E o que mais te surpreendeu nesse tempo em Timor-Leste? Olha, eu falo assim que quando você se empenha e se dispõe a, digamos assim, é um desprendimento muito grande você sair daqui para uma viagem como é o Timor, tão longe, né? A primeira vez eu ouvi falar do Timor, mas não tinha ideia de onde era, né? Eu vindo ao Brasil depois do meu primeiro campo missionário, que foi em Guiné-Bissau, e voltei falando assim, nossa, eu preciso estudar porque eu preciso ter autonomia para poder fazer o trabalho, porque eu... É, a conexão aqui de novo deu uma travadinha. Eu não fiz a apresentação do. Oi, Josi. Deu uma travada, Josi. Acho que não tá ouvindo. né? Tá travando um pouquinho. É, fala da sua formação que eu esqueci de contar. Eu só vou contar, gente, que esses quadros lindos que estão atrás dela é dela, tá? Josi atualmente está exercendo artes plásticas, mas ela tem outra formação que foi através dessa formação que foi para Timor. Exatamente. Eu sou enfermeira. Quando fui para o Timor, já tinha uma experiência de uns 7, 8 anos em campo, depois de formada, né? Também tenho pós em estratégia de saúde da família. Acabei fazendo também o enfermagem do trabalho, que a gente sempre quer fazer isso quando é enfermeira depois dos 50, porque você fala assim, agora quero ser enfermeira do trabalho. E quando voltei também, fiz o curso tecnólogo de administração empresarial, que eu sempre tenho muita coisa na cabeça para fazer, né? E Verdade, gente. Verdade. A mente dela não para. É o tempo todo pensando, tendo projetos, pensando coisas, e sonhando. O mais bonito, eu acho que é o que mais me cativa na Josie, é que ela é uma sonhadora que não fica só nos sonhos, tá? Vocês viram aí quanta coisa ela tá fazendo. Mas, Josie, eu pedi para você falar um pouquinho da sua formação. E aí, já que você falou de enfermagem, como é que era ser enfermeira no Timor-Leste em 2003? E na guerra? Na guerra não, né? Eu vou fazer a pergunta de novo. Você me ouviu? Você ouviu a como é que pergunta? era ser enfermeira no Timor? Isso, como é que é a Eu enfermagem lá em Timor-Leste quando você chegou lá, né? E tudo que aconteceu com você, como é que era o exercício da sua Então, profissão? quando eu cheguei no Timor, só existiam dois médicos na capital. E esses dois médicos estavam fora de Timor-Leste, se especializando para fazer cesáreas. Então, eu fui com. Então, eles não estavam, né? Então, eu fui. E a gente já foi com uma proposta de trabalhar no interior, em Aileu, né? Que é onde a AME, é onde a gente fez uma parceria. E foi aonde a gente foi assim, direcionado para estar fazendo o trabalho ali. A princípio, gente, a gente tinha uma ideia, que era montar uma clínica. Mas quando a gente chegou lá e viu o tamanho do trabalho, da necessidade, e os lugares eram longe, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde deu 3 sucos, ou seja, foram 3 grandes. Eu vou falar regiões, porque cada suco desse tinha mais de uma aldeia, eram várias aldeias. Algumas delas tinham mais de 700 famílias. Então era bem grande. E eles tipo assim, então, você está aqui como voluntária, né? Ai, que legal. Me deu o lugar mais difícil de acesso para trabalhar. E a gente percebeu que montar uma clínica e fazer um atendimento ali das pessoas vindo era uma coisa que não ia alcançar as pessoas que realmente eram muito necessitadas. E daí surgiu o projeto da clínica móvel, né? E foi um projeto que eu escrevi em 2 horas, porque me Maravilhosa. falaram,
Então, e 4 anos de saúde pública ajuda muito nessa hora, né? Verdade, é a experiência, né? Então, eu escrevi o projeto e, assim, quando você chega num país como era o Timor, você chega com a mala cheinha de projeto, né, Vivi? Você não aguenta nem andar, né? De tanto sonho e coisa que você acha que você vai fazer. E aí, pronto, eu caí em Aileu, tinha uma unidade básica nesse centro desse lugar, mas as aldeias não tinham acesso, não tinha ninguém que pudesse fazer alguma coisa por eles. Então lá eles adoeciam e lá eles morriam. E um dos lugares que o governo me deu é um lugar chamado Caicaça, tenho muito forte no meu coração. Era um lugar, um grupo de aldeias, que há 35 anos não entrava ninguém lá. Então eles estavam há 35 anos dentro da... Porque assim, Timor, em 99, teve a independência, né? Fez aquela luta toda e conseguiu a sua independência. E eles foram ali colonizados sobre o regime da Indonésia durante 35 anos. Então, esse lugar que eu entrei, ele ficou isolado. Então, durante 35 anos, ninguém ia lá. Geralmente, até os padres estão em todos os lugares, né? E nem padre, nenhum tipo de comunidade, de ONGs, nada, nunca tinha entrado lá. E, de repente, o governo me dá, um dos lugares que ele me deu para trabalhar foi esse lugar. E foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida. Porque ali eu fiz de tudo. Ali eu tratei, identifiquei muitas pessoas com tuberculose. A tuberculose óssea e tuberculose ganglionar não era conhecida no Timor. Então, eu fui uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, a identificar a tuberculose fora dos padrões normais, que as pessoas estavam tão acostumadas com tuberculose, levando em consideração que 30% da população tem desenvolvido tuberculose, então era um número muito grande. E eles só conheciam a tuberculose pulmonar. Mas existe vários tipos. A tuberculose ela pode se alojar e se desenvolver em vários lugares do organismo. Não é só na parte pulmonar. E eu comecei a identificar tuberculose ganglionar, tuberculose óssea. Então começou a vir gente de muito longe para ser atendido por mim. Então isso me fez abriu meus olhos e eu falei assim, meu Deus, e agora? Porque no Brasil eu não posso exercer enfermagem fazendo tratamento, né? Hoje em dia, de uns anos para cá, a enfermagem pode, em algumas unidades de saúde, medicamentos, por exemplo, que são padronizados, você pode até receitar um tratamento para uma infecção vaginal, algumas coisas assim. Mas você não podia fazer nada disso. E, de repente, eu caí num lugar em que as pessoas olhavam para mim, tipo assim, me salva. Né? Chegou uma vez uma menina, não sei se a Bibi lembra disso, 11 horas da noite, era só pele e osso, e ela tossia muito, e eu identifiquei que o caso dela era extremamente grave, e tipo assim, tive que fazer uma referência para mandar ela para um tratamento de tuberculose, e ela morreu, porque não deu tempo. Já tinha 3 pessoas na família que já estavam infectadas, e ela vinha há anos tratando com um enfermeiro tradicional como alergia, né? Então, de repente, o que aconteceu? Eu me vi cercada com esse monte de gente, gestante para fazer... As gestantes eu lembro. Eu lembro de um monte de gestante. A desnutrição, que era gravíssima, né? As crianças que não eram... Gente, nós tínhamos mais de 1.000 crianças. Nós tínhamos 30 crianças vacinadas com 1, 2 doses de vacina. Então, vocês imaginam, aquilo a minha mente abriu e foi um desespero no meu coração e mental, como enfermeira, de ver toda aquela necessidade. Então, o que eu fiz? Gente, fui estudar. Então, eu estudava 3 horas por dia, depois de fazer todo o atendimento. Então, a Vivi lembra, eu estudava muito, estudava livros médicos, eu tinha levado muitos livros, né? Porque aonde eu vou, a primeira coisa que entra nas minhas malas são os livros.
porque eles são a ferramenta. Você chega lá, você não tem outra pessoa. Para a maioria das vezes que eu comecei um trabalho, não tinha outras pessoas que eu pudesse discutir uma doença e ver o que eu podia fazer. Eu tinha que tentar, né? Uma outra coisa, nunca tinha sido tratado no Timor-Leste convulsão. Então, via muitas pessoas com convulsão e eles eram tratados como doenças espirituais. E eu comecei a tratar. Então, tinha gente que viajava 3, 4 dias para chegar onde eu estava, porque ouviram falar que tinha uma cura. E era um medicamento somente que eles tomavam. E começou. Atendi uma mulher que ela tinha 30 convulsões todos os dias. Então, ela estava toda deformada, machucada, tinha 10 filhos. Imagina o sofrimento dessa mulher e imagina vocês a alegria que ela tinha de eu começar a tratar ela e com 1, 2 meses ela começou a ter uma outra convulsão por semana. Então, para eles isso foi uma coisa milagrosa, né? E que não era milagre, eram os medicamentos. Eu comecei a tratar com os medicamentos mais simples, depois alguns médicos amigos meus foram indicando outras coisas melhores e eu fui aprendendo. Fui desenvolvendo e fui aprendendo a medicar e nós montamos na clínica móvel, nós tínhamos uma farmácia que não deixava em nada a desejar o que nós temos hoje de básico numa unidade de saúde. Então, a clínica móvel, na verdade, era um carro com caixas, essas caixas containers de plástico, que eram todas identificadas pelo marido da Josi, o Lázaro, uma pessoa muito especial que faz um café maravilhoso. Uhum. Ele arrumava esse carro, que era tipo um furgão, uma furgoline, né? E todo o aparato também, né? Não só as medicações. E as medicações, eu me lembro que elas tinham que ir identificadas para você conseguir passar para as pessoas, distribuir. E assim, um desafio, e que eu também achava a criatividade da Josi muito inspirada, essas pessoas não sabiam ler nem escrever. Como é que elas iam tomar a medicação? E aí, Josi, como é que você resolveu isso? Eu me lembro, mas conta aí. Ah, não, ela gravou. Conta. Uma coisa básica lá do tempo dos nossos pais. Então, medicamento 2 vezes ao dia, solzinho de manhã, luazinha de noite, né? E explicava muitas vezes. Eu fiz para ajudar as pessoas a entenderem a importância dos medicamentos no horário, tudo isso, antibióticos, tudo. Eu fui treinando devagar os chefes das aldeias, os chefes de suco e os chefes das aldeias. E eles ficavam na minha retaguarda, ajudando a explicar para as pessoas a importância daquilo. E também para me resguardar, porque eu fazia de tudo, né? Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu... Só colocando isso, que também é muito importante, Josi, que você não levava um medicamento, você não passava uma medicação. Tô te ouvindo. Ai, que triste. Você quer tentar sair e voltar? Sai e volta? Vocês estão me ouvindo? Porque eu ouço. Ouço. Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas eu não estou te ouvindo. Tá. Você quer sair e voltar? Sim. Então, gente, o que eu queria dizer é que a Josi, ela não levava só a medicação, né? Quer dizer, não era só ela, era uma equipe que estava com a gente, né? E eu fazia parte dessa equipe porque eu ajudava na tradução também e na triagem. Quando as pessoas chegavam para encaminhar para a Josi, eu fazia a triagem. Oi, Josi. Agora você ouve, né? Mas o pessoal falou aqui que tá ouvindo nós duas muito bem, tá? Eu só tô dizendo que você não levava só o remédio, você fazia uma formação com as pessoas, você levava informação e formação. Eu me lembro que você falou sobre gestação, você falou sobre a importância da vacina, você falou sobre higiene básica.
E isso era muito, muito libertador e muito importante para as pessoas, né? A questão de ferver a água. A gente pensa que já avançou tanto, né, em tanta coisa, e lá só a água fervida já evitava diarreia, já evitava um monte de coisa. Mas você ia me contar a primeira pergunta que eu te fiz, que foi o que mais que te surpreendeu, assim, Timor? Então, nossa, foram muitas coisas, mas eu acho que o que mais me surpreendeu foi, assim, a necessidade de estudar muito para poder dar uma resolutividade para aquelas pessoas. Então, isso foi muito importante. Fui, assim, uma autodidata, porque eu fiz parto, né? Eu tratava criança, eu tratava adultos. Não é fácil, isso são coisas completamente difíceis. Então, foram desafios que eu tive que me auto superar cada dia, porque não era fácil. O Lázaro não era da área e ele dava o medicamento, ele dirigia naquelas estradas extremamente difíceis, mas tem uma coisa que me surpreendeu e me surpreendeu por uma maneira positiva, porque assim, mais milagrosa. Foram muitas coisas, mas essa coisa eu acho que é muito importante, porque eu cheguei no Suco para atender e nesse lugar, inclusive, eu até estava esquecendo, Vivi, que esse lugar não tinha estrada quando eu comecei a fazer o atendimento. Então, durante 3 meses, toda aquela aldeia se movimentou para lavrar as encostas da montanha, para largar a estrada, que era um caminho, e eles fizeram um caminho de pedra dentro do rio. Para vocês terem uma ideia, quando chovia, se eu estava lá em cima no Suco, quando eu voltava, já chegou o tempo de eu ficar 7 horas aguardando a água baixar, porque ela passava no meio do veículo. Então não conseguia voltar, com fome, eu não almoçava, porque eu tinha vergonha de tirar uma marmitinha de comida perto das pessoas, sabendo que elas estavam me esperando para ser atendida 8 horas. E eu atendia 100 pessoas por dia e depois ainda tirava 2 dentes. Me ensinaram a fazer extração dentária, porque também não tinha. Então, eu fazia 100 atendimentos por dia, era muita gente, era Eu, extremamente desgastante. aí eu queria, assim, só para a gente ter um panorama de como que é o país. Gente, lá a estrada não é igual a estrada aqui, que tem posto para você abastecer. Então, outra coisa que ia também nessa clínica móvel, que era um carro com medicação, era o combustível. Tinha que ir também o combustível para ir e voltar. E também não tinha lojinhas de conveniência, não tinha posto para comer. Então, a gente, quando ia para lugares mais distantes, a gente também levava a nossa comida. Eu me lembro, inclusive, de algumas situações da gente levar o fogão. E não o fogão, né, o grande, né, mas uma boca lá com o gás, para a gente preparar alguma coisa para comer. E, Josi, uma coisa assim que você pensa, isso foi inesquecível. Eu tenho duas que eu quero te perguntar, mas você deve ter É, pensado em alguma aí e fala assim, ai, que inesquecível isso. olha, ai, é muita coisa, né? Mas assim, esse trabalho, ele deu uma grande oportunidade para mim, para o meu esposo e para a equipe também de ficar muito próximo do presidente. Eu não sei se quando na época quem era o presidente foi o Xanana Guzmão e ele havia ganho a eleição, ele ainda estava preso, né? Então, quando ele veio, então era assim, ele visitava os lugares e também por causa desse projeto, por causa da AME, por causa desse trabalho, a gente ficou muito próximo e eu consegui fazer alguns trabalhos junto com a esposa do presidente. E, inclusive, também aconteceu que depois de 35 anos, quer dizer, depois de muitos anos, não era 35 anos, né? Depois de muitos anos, que esse problema que a Indonésia teve com o Timor-Leste, o presidente do Timor visitou o Timor-Leste. E nessa Gente, data, eu estava. Indonésia.
visitou, o presidente de Indonésia visitou Timor-Leste, que foi, gente, uma coisa assim extraordinária, foi um feito. Para vocês terem uma ideia, da onde a gente estava na casa do Xanana, a gente via o mar muito longe. Vou explicar quem é o Xanana. Gente, Xanana, na época, era o presidente do país, tá? E a Indonésia tinha problemas políticos com o Timor, porque houve uma invasão em Timor, né? Quando o Timor conseguiu a independência de Portugal, a Indonésia falou assim: olha, a gente está preocupado com vocês, então nós vamos cuidar de vocês. E foi lá e entrou no Timor e ficou lá, acho que 25 anos, né? Foi isso? Será? 35. 35? E aí é isso que a Josi já contou, que o Xanana Gusmão foi um dos líderes da resistência, ele foi eleito presidente. Lá eles são parlamentaristas, então é o primeiro-ministro que comanda, mas tem a figura do presidente muito ativa também. E a Josi estava contando de todo esse acesso que ela teve por causa desse trabalho, que tomou muita visibilidade nas montanhas, gente. Tudo isso era no interior do país, nas montanhas. Para você chegar em Aileu, eram só 37 quilômetros. Coisa assim que você fala, gente, 37 quilômetros, para quem mora em São Paulo, por exemplo, poxa, meia hora de carro. Então, não era. Porque nesses 37 quilômetros tinham 600 curvas. Eu me lembro que eu dirigi nesses 37 quilômetros. Ai, mão inglesa, ok? 600 curvas, 2 horas, bem pesado. A Josi estava contando desse fenômeno, desse milagre mesmo, gente, do presidente da Indonésia ir até Timor-Leste. E aí, Josi, onde é que você estava no dia que o presidente da Indonésia foi até Timor-Leste? Então, eu estava na casa do presidente. Eu estava fazendo um trabalho de algumas semanas junto com a esposa do presidente, que ela tinha uma ONG e uma associação, e foi muito interessante porque eu falei assim, bom, eu acho que esse dia a gente não faz, né? Ela falou assim, não, mas estamos na minha casa, vamos continuar normal, né? Até o Lázaro, meu marido, ficou por lá andando, e o Xanana de chinelo não, descalço, andando para cima e para baixo, e foi lá e tirou foto com o Lázaro, e ele falava assim, mas não deixa o presidente Lula ver essa foto, porque eu tô descalço de shortinho. Então ele falou assim, não mostra para ninguém, a gente não mostrou mesmo, né? Fomos éticos. Mas foi muito interessante que a gente teve essa oportunidade, inclusive, de conhecer o presidente da Indonésia, ver ele de pertinho, porque ele também era uma pessoa extremamente inacessível. É uma pessoa que as pessoas, não, mesmo na Indonésia, não têm contato com ele, é muito difícil, raríssimo, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade e também eu falo assim que coisas surpreendentes foram também essa desenvoltura na nossa profissão, ela abre muitas portas. E eu consegui trabalhar, nós tínhamos a nossa ONG, nós tínhamos o nosso trabalho, tinha o trabalho da escola, tinha o trabalho, tinha a escola de informática, né? Tinha 2 escolas infantis, e era muito trabalho. E a gente era convidado para tudo quanto é festa que tinha, né? Inclusive, quando o Ramos Horta era primeiro-ministro, ele fez aniversário, ele faz... Ah, deixa eu contar. Então você conta, depois você conta. Eu ia falar quem que era Ramos Horta. Você já falou que ele era primeiro-ministro na época ele era Prêmio Nobel da Paz de 1996. Então ele não era só o primeiro-ministro, ele era Prêmio Nobel, meu povo. Exatamente, gente. E a gente foi convidado para ir no aniversário dele. E a gente, na verdade, tinha muito acesso à casa dele. Se você fosse na praia tal e quisesse visitar a casa dele, podia visitar. Era uma pessoa assim que era acessível, assim, porque ele tinha um respeito muito grande por estrangeiros e principalmente brasileiros, né? A gente não pode negar isso. Então ele tinha aquele carinho, sabia o que a gente estava fazendo lá, sabia o que a gente fazia. Exatamente. A gente nem precisava falar, ele sabia o que a gente fazia. E ele faz aniversário 26, não é 26 de dezembro ou de outubro, de novembro? Ai, não me lembro. Eu lembro que era no segundo semestre. Era bem perto do Natal, era alguma coisa assim.
Eu acho que é nesse período. E foi muito legal porque a gente, para voltar para Ilhéus, era 2 horas. Já eram quase 9 e pouco da noite, a gente tinha que ir embora. Então a gente deu um jeitinho de pedir desculpa que a gente ia sair. Gente, o homem adiantou a festa. Ele falou: não, vocês não saem daqui sem brindar com a gente. E estourou uma garrafa de vinho lá, espumante, botou a gente do lado dele e mandou trazer o bolo para cortar o bolo, porque a gente não ia embora sem participar dessa parte importante do aniversário dele. Então foi muito legal. E ele perguntou assim: puxa, mas vocês não querem dormir no Vale dos Lençóis? E a gente falou: não, nós temos atendimento amanhã cedo. Aí ele falou assim: nossa, mas no final de semana. Eu falei assim: mas a gente trabalhava praticamente todos os dias, né? E no domingo à tarde tinha que preparar tudo, porque segunda-feira saía cedinho. Porque, por exemplo, cada aldeia dessa, uma demorava 2 horas para chegar, o outro dia ia em outra, era 1 hora para chegar. Então, assim, sempre você deixava pronto no dia anterior para sair cedinho, para 8 horas já está começando a atender, e atendia até às 5 da tarde. Então, esse era o ritmo, né? Então, assim, isso foi uma coisa surpreendente. Mas tem uma coisa que me surpreendeu muito, dentre essas coisas todas maravilhosas que aconteceu, foi que eu cheguei em uma dessas aldeias e tinha uma mulher que ela tinha parido fazia 24 horas. Então, ela tinha tido bebê e a placenta não saiu. E a placenta ficou grudada. E eu cheguei, gente, ele estava toda a aldeia inteira em pé me esperando rapidamente, porque ela estava desde o dia anterior esperando que eu chegasse para ajudar. E eu cheguei, ela estava deitada em uma esteira, do lado do fogo, porque quando elas têm filhos no Timor, elas acham que tem que sangrar bastante para fazer a limpeza interna. E isso é um problema, porque muitas delas morrem, tem queimadura de 1º, 2º grau nas costas. E eu cheguei, essa mulher estava deitada em uma esteira, aquele sangue, aquele fio de sangue descendo, o cachorro lambendo ali, e eles até deixando, né, porque o cachorro estava limpando, a criança na barriga dela, e aquele cordão umbilical que nem tinha sido cortado. Foi o primeiro parto que eu fiz. Então, aqui a gente sabia tudo de parto, mas você sabia, mas não podia fazer, porque eu não era parteira. Então, no Brasil, você só faz parto se você é obstetriz. Então, eu cheguei e falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? 24 horas com a placenta lá dentro, tipo assim, essa mulher vai morrer. Infecção, né? Se ela estivesse aqui no Brasil, ela teria morrido. O que eu fiz? Coloquei as mãos sobre a barriga dela, orei, gente, massageei e fui orando, não fiquei orando alto assim, fiquei orando em espírito, porque o nosso trabalho era muito mais espiritual do que só o tratamento físico, né? E aí eu fui orando e fui fazendo a massagem na barriga daquela mulher e a placenta, cortei primeiro, né, o cordão umbilical e fui fazendo aquela massagem e a placenta saiu inteirinha. Eu dei uma benzetacil naquela mulher, dei uma injeção para ela e peguei mais outra junção de mais 2 antibióticos e fiz mais 14 dias e ela ficou ótima. Aquele bebê, ele não sobreviveu, porque ele ficou muito tempo ali. Ele não sobreviveu e ainda por cima aspirou aquele bebê. Durante aquela semana, como ele estava muito ruinzinho, a mãe deixou o leite voltar e ele morreu afogadinho. Mas, de todo jeito, ele tinha desenvolvido já uma infecção por ter ficado muito tempo ali com o cordão umbilical parado, 24 horas, já estava entrando em estado de putrefação, aquela placenta. E aquela mulher sobreviveu. Então, assim, isso marcou muito a minha vida e me dava muita força para continuar. E todos os dias que eu chegava, antes de começar a fazer o atendimento, eu falava para eles pelo menos 20 a 30 minutos sobre saneamento básico, sobre saúde. E foi muito lindo, porque um dia eu perguntei assim, tinha um monte de senhores assim, mais velhos sentados,
Porque assim, a aldeia toda vinha. Se eles estivessem doentes, se eles não Continuou. tivessem, eles vinham. Era, Vinha era e ficava lá o tempo inteiro. E aí, eu perguntei assim, como é? Eu queria só perguntar para vocês, como é que as doenças passam de uma pessoa para outra? E eu vi que um velhinho, Catuas, né? A gente chamava de Catuas, é um velhinho sentado assim, ele falou assim, eu respondo. Aí eu falei, por favor. Aí ele começou a descrever, porque existe bactérias no ar e elas voam como poeira, e elas sentam nas árvores, elas sentam na nossa pele, elas sentam na cabeça, e quando elas entram na nossa boca, elas viram doença. Gente, foi uma das, vocês podem falar, foi uma das coisas mais surpreendentes da minha vida, da minha profissão. Foi ver ele descrever, porque eu sempre falava bactéria, sim, esse tipo de coisa, para as pessoas também conhecer, dar oportunidade para elas conhecerem coisas, palavras novas, né? E depois eu explicava o que era bichinho muito pequeno que a gente não via, e eles andavam de a cavalo, né, na poeirinha, e aquelas coisas todas. E ele me descreveu exatamente como é que as doenças passavam de uma pessoa para outra. E também um dia eu cheguei e havia um banheiro construído, gente, porque quando eu queria ir no banheiro também não tinha. Então eu ensinei para eles, eu cheguei, tinha construído o banheiro, não tinha porta. Mas eles vieram com tanta alegria que eu fiquei feliz da vida. E eu falei, só falta uma porta. Ele falou, não, doutora, mas não tem problema. Quando a senhora estiver usando, a senhora fica cantando, que a gente sabe que tem alguém lá dentro. Eu falei, legal. Foi muito legal. Então, assim, todos os lugares foram construídos onde a gente atendia e nós visitamos a cidade toda. Olha essa foto, meu Deus, eu tenho ela, você me deu uma cópia. Olha lá, gente, a Vivi ajudando. E o pessoal da equipe, gente, sempre que podiam, estavam junto. Porque às vezes a gente fazia campanhas, porque tinha campanha de vacinação. Eu fiz um projeto e dei mais ou menos um braço de ferro com a Unicef. Por quê? A Unicef, de repente, dava 200 vacinas por mês. Aí vem uma pessoa falando que quer dar 3.000 vacinas, o pessoal surtou, porque vacina custa dinheiro. E aí eu consegui os cartões de vacina pela Indonésia numa doação de uma gráfica da Indonésia. E a gente fazia uma campanha todos os meses, a Vivi lembra. Então eu pendurava um monte de balão, eu pendurava balão, música que a gente fez para a vacina. E quando a gente ia chegando, que era dia de vacina, e a gente comprava todo mês, as pessoas doavam, né, os mantenedores, então todo mês eu comprava um pacotinho de biscoito para todo mundo que era vacinado. Um pacotinho de biscoito, e às vezes eu levava açúcar e chá, e eles faziam chá, e todo mundo ganhava meio copinho de chá. Que açúcar eles não tinham acesso, porque era muito caro. Então, levava filmes de desenho para eles assistirem, né? Era uma campanha de vacinação mesmo mensal. O governo me sensibilização. É isso mesmo. E era muito legal, porque quando eu chegava com a música tocando, lá no começo da montanha, você só via as crianças, a poeira subindo, eles descendo as montanhas, para chegar correndo onde eu estava chegando, porque era dia de vacina, gente. Eles nem choravam, tão felicidade que eles ficavam por causa do biscoito. E eu consegui vacinar 96% das crianças de 5 anos para baixo. E isso foi uma coisa surpreendente também, muito linda mesmo. E o pessoal da saúde fazer calo no dedo. Josi, você não vai acreditar, mas a gente já está chegando perto da nossa hora de terminar. Ah, não acredito. Verdade. Mas assim, o que você recomendaria para alguém que tem vontade de ir para Timor? E eu sei que a gente atualmente não está com essa possibilidade. Eu, por exemplo, tenho memórias como você, né? Uma delas que foi muito marcante, muito bonita, foi a recepção das pessoas quando a gente chegava. Era muito real, mas não por causa da gente, assim, essas pessoas do Brasil. Não, era a possibilidade de sobrevivência, a possibilidade de ter gente com saúde.
E a gente precisava ter descanso também. Era um trabalho, como a Josi falou, muito extenuante. Eu trabalhava na escola, eu era uma diretora de educação infantil, como ela falou, tinha um projeto de educação, um projeto de tecnologia, um projeto de saúde. E numa dessas vezes que a gente foi descansar, a gente foi para uma praia e conseguiu um lugar para dormir lá. E eu fui acordada com o som das baleias. Eu não sabia que baleia fazia tanto barulho, gente. Vivi, eu não lembrava disso, mas eu me lembro que A gente quando nós chegamos lá, não tinha lugar, dormimos toda a equipe em um quarto só. todo mundo Você foi. está falando que você dormiu, eu não sei como, porque o Ian chorava, a Karen levantava, e era de bambu as camas, né? No Da cansaço que a gente pousada. estava da estrada, saculejando, porque não era uma estrada com asfalto. E no desejo Não, que a gente estava de descansar, gente, olha, mas e eu tinha lembro que. que eu amei, porque o banheiro era cimentado, não era um banheiro de chão de terra. Então eu fiquei muito feliz. E tinha conchinhas no chão do banheiro. Eles decoraram o chão do banheiro com conchinhas. Então, assim, parece um pouquinho, né? Mas para mim foi muito rico, acolheu minha alma, sabe? Então, assim, para finalizar mesmo, Josi, é uma pena, mas não tem Nem como. falei nada, gente. O que você recomendaria, daria uma sugestão para quem deseja conhecer o Timor ou ficou curioso, né? E aí você termina assim, você fala as suas últimas palavras e eu vou terminar. Olha, o Timor é tão bonito, com montanhas, vales, rios, com pessoas tão gentis, maravilhosas. Olha, os timorenses são lindos, são gentis, são batalhadores, lutadores, e tem muita sede de aprender, que é uma coisa que a gente não vê em todos os países. Já tive a oportunidade de trabalhar em mais dois outros lugares. E eles têm uma sede de absorção do que você tem para passar para ele. Então, assim, qualquer pessoa que desejar visitar o Timor, de conhecer o Timor, primeiro, o Timor é lindo. As praias do Timor, algumas ilhas que o Timor tem, gente, porque o Timor ele faz parte de um arquipélago da Indonésia, que são algumas enciclopédias fala 14 mil ilhas, outras falam 17 mil ilhas, e a Timor-Leste é uma delas. É 1,5 milhão de habitantes, é do tamanho de Sergipe, e assim, tem tantos lugares para você ver, e quem já foi lá, eu nunca fui em Fernando de Noronha, mas me falam que é muito próximo a beleza de lá de Fernando de Noronha. Tem o Cristo na capital, Redentor, que é lindo também, maravilhoso. E as pessoas. Então, você sempre vai ter alguma coisa que você pode oferecer. Não importa qual é a sua especialidade, a sua profissão. Você sempre vai poder oferecer alguma coisa. E vai poder aprender também. Porque eles também têm muito prazer, principalmente nós brasileiros. Tem um monte de brasileiro lá, já por uma longa data, né? E eles têm um prazer imenso de estar recebendo a gente e também a presença missionária de profissionais foram quebrando muitas barreiras ao longo dos anos. Então isso foi assim, foi acontecendo coisas maravilhosas e muitos desdobramentos abençoados na vida deles. Então assim, se você tem desejo, sabe que você sempre vai ter o que você oferecer. Não importa qual é a sua área, a sua profissão, você sempre tem algo para oferecer e vai ter muito para aprender e também usufruir. Las Belas Palmeiras. Me lembrei agora. Puxa, podia até contar isso, né? Ai, Josi, eu vou Não dá precisar. tempo. Não, eu vou precisar. É que eu gostaria de mostrar o Tais. Eu não mostrei, né? O Tais. Uhum, Eu vou mostrar. isso. Gente, Tais é um artesanato, é um tecido, uma roupa. Eu tô com um aqui, uma faixa aqui, mas é um tecido tradicional. E o que é muito bonito na simbologia, no significado do Tais, é que ele é ofertado
como símbolo de amizade e como símbolo de respeito. Então, minha amiga, hoje eu vou te oferecer assim, virtualmente um Thais Pink, que tem tudo a ver com você. Ai, que lindo! Eu Eu ofereci devia ter colocado. Nossa, eu tenho tantos. Eu tenho uma mala aqui, ó, virtualmente. Esse linda, é um linda. trabalho Obrigada, obrigada. manual que eles têm, mas eu queria te oferecer e te mostrar em reconhecimento, assim, a grande profissional que você é, Josi. A pessoa, assim, fabulosa que você é. Porque você viu a necessidade e foi atrás. Dentro daquilo que você tinha, você ofereceu mais. Então, é uma grande mulher. É uma mulher que tem a minha admiração profunda. E é mesmo. Amiga dela. E aí eu quero contar uma coisinha dos carinhos, porque ela é muito carinhosa. Eu tive malária 5 vezes. E uma dessas vezes foi com dengue. Eu tive malária e dengue junto. E eu morava sozinha. Então, quando eu ficava assim, eu ia para casa de Josi, enfermeira e alguém para cuidar de mim. E eu gosto muito de coxinha. Se você me der uma barra de chocolate e uma coxinha, eu quero a coxinha. Eu adoro coxinha, eu adoro salgado. Josi sabendo disso, gente. Fez coxinha de mandioca para mim. Gostou de mim. E uma das lembranças felizes e gostosas que eu tenho nesses tempos difíceis, porque eu estava com malária, eu estava doente, estava febril, era Não conseguia comer nada, né? Oi? E você não conseguia comer nada, tinha que dar um jeito, né? Não conseguia. Eu gostava, eu lembro de uma lembrança muito bonita de acordar. Eu acordava por causa do cheiro do café que o Lázaro, o marido dela, fazia. E era assim um aconchego na minha alma, sabe? De me sentir cuidada, estava longe da minha família, estava doente. E os dois, assim, amorosamente cuidavam de mim quando eu ficava impossibilitada de preparar minha própria comida e de me alimentar, né? Então, é um casal, gente, fabuloso, é um casal especial. E assim, família é aquele negócio. A gente briga também, tá? É que tem os bastidores. A gente também brigou muito lá, viu, gente? Era família mesmo. Então, Josi, você quer deixar um beijo, um abraço? Como é que a gente te acha? Um beijo, um abraço. Eu adorei estar aqui um pouquinho com vocês, amigas, todo mundo que participou aí, que fica um beijo bem grande no coração de vocês, um abraço virtual. Vivi, eu também te amo muito, amo você. Você é uma mãe, uma profissional extraordinária, uma mãe maravilhosa, uma esposa linda, maravilhosa, né? E eu admiro muito você, viu? Eu fico aqui só sapeando o que você faz com seus filhos. Ah, eu falo, gente, olha que coisa linda. Então, parabéns também por tudo que você conquistou, por tudo que Deus tem feito na sua vida. E foi um prazer imenso ter trabalhado com você. Eu trabalharia de novo se fosse necessário, se a gente pudesse, né? Então, um beijo grande para todo mundo, gente. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada. E vamos ver se rola mais gente aí para a gente conversar. Josi ainda tem história de Guiné-Bissau para contar. Vamos ver se dá certo a gente colocar aí. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada.